Saudações alvinegras, vamos para mais um vídeo da playlist Vozão na Sula 2021 do canal Vozão Matador no YouTube. Esse vídeo não tem a intenção de lamber feridas, como falou Oliveira na sua última coletiva, e sim de expor, de colocar o dedo nelas. Por quê? Porque parece que quando a gente lambe, a gente está alisando, né? E não está mais na hora de alisar, está na hora de aprender com os erros. Porque o Ceará está se machucando e está machucando mais ainda o seu torcedor. Antes da gente dar início aqui a falar o que precisa falar, eu vou pedir que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante aqui para continuar com o trabalho, dar joinha e, se puder, até compartilha aí com os amigos nos grupos de WhatsApp, com os familiares, vizinhos, beleza? Então vamos para frente. Departamento médico, departamento de nutrição, departamento de fisiologia, departamento de análise, departamento de futebol, departamento de base, departamento de futebol profissional. Muitas coisas em volta dos jogadores para eles viverem aqueles 90 minutos. Se preparar. Quando eu escuto outros profissionais de fisiologia, eu sou um cara que investe muito em estudar, em ler, para entender um pouco mais sobre futebol. E eu sei que cada detalhe faz muita diferença num esporte de alto rendimento. Você começa a perceber que o Ceará está pregado. E está pregado por quê? Porque tem um mau planejamento de calendário. É de hoje, Rodrigo? Não, não é de hoje. É desde o ano passado. E de quem é a culpa? A culpa é de todos. Menos dos jogadores, porque eles não se escalam. Tá? Eles têm culpa das derrotas, porque são eles que jogam, mas não são eles quem se escalam. Culpa de diretoria, departamento de futebol, departamento de fisiologia, departamento físico e comissão técnica. Por que tem esse problema de calendário? De planejamento de calendário. O problema não está no calendário, porque o calendário você tem, está lá, ó. É só chegar e querer estudar. Porque muitas vezes você vai ver o Guto botando culpa aí na altitude, é no calendário, é jogo em cima de jogo, é que não treina, é o campo que era ruim, é o vento, é a chuva, só não é ele. Aí, o que é que acontece aqui? Ano passado, o Guto chegou, encontrou um time ali para jogar o Campeonato do Nordeste e foi pro Brasileiro já todo remendado, fisicamente mal. Aí o Ceará levou uma P do Sport, empatou com o Grêmio, cedendo um empate no último minuto, desgastado fisicamente. E eu falei aqui, olha, esse jogo contra o Atlético Mineiro, que era o próximo jogo do Ceará, é pro time ficar aqui treinando, manda os reservas para lá. Porque a chance da gente não ganhar, não ganhou do Sport, cara. Como é que vai ganhar do Atlético Mineiro investindo milhões, empolgado com tudo? A chance da gente não ganhar é grande. Então, é importante que o time fique aqui recuperando o físico, treinando para o próximo jogo. Aí não fez isso, né? Levou o time titular, chegou lá, levou uma pisa. Quando chegou aqui, estava pregado de novo. E no final do jogo tomou 3 do Vasco. Não foi no meio do jogo, foi no final. 3 gols do Vasco. Ah, foi porque o time precisava propor. Não, não foi por causa disso não, foi desgaste mesmo. E foi desgaste contra Fluminense, e foi desgaste contra Atlético Goianiense, e foi desgaste contra Bragantino, contra Goiás, contra Atlético Paranaense. E parece que mesmo com tudo isso, o Guto não aprendeu. Porque é ele quem escala. E ele para ter um departamento médico e fisiologista por trás dele, falando com ele. Mas aí parece que não estão falando, sabe? Parece que vamos usar tudo. Aí a gente vem para esse ano, sem pré-temporada, sem férias correta. Aí começa com o time tá bem. Do nada ele tira o time inteiro, ele não vai introduzindo assim os jogadores aos poucos, não. Ele do nada tira o time inteiro e bota outro time. Tira totalmente a competitividade. Isso mostra o quê? Não, eu tenho meus 11 titulares e são esses aqui, pronto. É mais ou menos isso que eu entendi. De verdade. E aí, o time começa jogando bem, mas jogando bem contra quem?
E nem começa jogando bem, porque empata com o Altos do Piauí, empata com o Fortaleza, empata com o Botafogo da Paraíba, e aí vai ganhar de Salgueiro, de CSA, foi um bom jogo, ganhou do Sport. Mas aí o sarrafo foi aumentando, foi contra o Vitória, iniciou mal, mas conseguiu ali os gols, mas também a gente não pode dizer que fez um grande jogo. Aí foi contra o Bahia, na final ganhou de 1 a 0, mas também não fez um grande jogo. Aí no jogo de volta, que eu nessa hora aí dou até razão às vezes para a diretoria em certas partes. Por quê? Porque deixa o jogador aqui, impede de ir lá para a Bolívia, manda os reservas correm pra caramba. E aí quando chega na final, aquele time que era para estar mais treinado, que era para estar mais descansado, não joga nada. Simplesmente pregou em campo. E aí a diretoria pega A e começa a botar o time no Campeonato Cearense. Ah, mas eram os reservas. Não quero saber. Depois foi o titular. E aí um jogo extremamente desgastante, o Ceará precisando ganhar, psicologicamente ruim, sem ter uma preparação ideal para o ano, porque não teve pré-temporada para esses caras. Aí a gente vai para Bolívia e é desclassificado, ou seja, 3 eliminações, 3, assim, fracassos no ano. E agora já começa o brasileiro aí contra o Grêmio. E depois tem uma decisão clássico em Copa do Brasil. E aí, o que é que a gente vai falar pro torcedor? Né? E aí, o que é que eu digo? Assim, não, tem que poupar contra o Grêmio e jogar bem mesmo é no clássico, depois a gente corre atrás do brasileiro. Mas iniciar o brasileiro bem também é bom, dentro de casa. O Grêmio está tendo surto de Covid, se eu não me engano. São pontos importantes. Mas aí os caras pregam lá contra o Fortaleza, a gente leva uma pisa. E aí, como é que fica? E se for a 4ª eliminação do ano, segura o Guto? Não, né? O que é que eu quero falar aqui com isso? Errou, já perdeu, é leite derramado. Ano passado a gente não se classificou para a pré-Libertadores, também já é leite derramado. Aprende, cara. Aprende com os erros, aprende a gerir o calendário. Certo? De uma maneira assim tranquila, não precisa de estardalhaço, aprende a gerir o calendário. Tem jogo que o Ceará não vai conseguir ganhar. Não vai conseguir ganhar, vai jogar contra um Grêmio, contra um Internacional, contra um Flamengo lá fora. A chance de perder é muito grande. Ah, mas já ganhou antes, ganhou, cara. Mas ganhou quando tinha saído já da Copa do Brasil, que o Flamengo estava disputando não sei quantas competições ao mesmo tempo, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E o Ceará só tinha uma competição, jogando do jeito que queria jogar. Às vezes, tem vezes que a gente não vai conseguir. E aí, preciso saber gerir esse calendário, tá? E aí, muitas vezes fica difícil eu falar aqui esse tipo de coisa, porque é esporte de alta performance, a gente estuda para estar falando isso aqui, mas é um esporte de alta performance que detalhes fazem diferença. Aí o cara vai falar aqui, se eu for falar um linguajar assim, não, vocês sabem o que é uma postura posicional? Aí o cara que trabalha aqui, que passa o dia todo subindo escada, descendo escada, levando geladeira, levando móvel, ele precisa de uma postura posicional. O cara que pega um ônibus 5 horas da manhã para poder chegar no horário do trabalho, ônibus lotado, para ele se acomodar ali no ônibus, ele precisa de uma postura posicional. Ele faz isso todo dia. Todos os dias. E quando ele fica doente, ele não tem massagista, ele não tem departamento médico, ele não tem nada disso. Ele nem vai no médico, ele continua trabalhando. Porque se ele for no médico, ele é maltratado. Ele pega uma fila grande, né? Chega em casa, esse cara tem uma mulher feia, a casa ruim, os filhos estudando em escola pública, anda de ônibus. Como é que eu vou dizer para esse cara que os jogadores estão cansados quando ele sai de casa às 5 horas da manhã, chega às 8 horas da noite, jogador comendo comida do bom e do melhor, o cara nunca tem carne quando tem a de terceira, tem a melhor alimentação, tem massagista, tem tudo que é departamento lá ao redor dele, mulher bonita, dinheiro, filhos bem educados, não tem problemas financeiros como a grande maioria da população do nosso país, talvez do mundo. Como é que eu vou dizer para ele isso?
né? Dá para explicar? Não dá, né? É difícil. É difícil. Então, assim, falta raça no time, falta vergonha no time, falta uma diretoria mais firme nas suas convicções, no seu planejamento. E falta um Guto que seja mais flexível nas suas convicções, que procure aprender com os seus erros, porque ele erra. Que procure ser mais humilde, que não vá para uma entrevista coletiva para meter pau em jornalista. Que não vá para ficar dando desculpa, mas para pedir desculpa para o torcedor. E dizer, cara, realmente a gente não vem trabalhando da melhor maneira. Agora a gente vai aprender e vamos trabalhar e vamos treinar mais e vamos correr atrás do tempo perdido. Recuperar o que dá para recuperar. E a diretoria não fica esperando pelo Guto para dizer que precisa de reforço, não. O time precisa sim de reforço. Tem uma torcida inteira dizendo que precisa de reforço e parece que o técnico está dizendo que não precisa. Pelo que eu estou sabendo de informação, né? Claro que precisa, cara. Né? E alguns jogadores já está começando tarde, porque alguns bons jogadores estão aí no mercado, barato, nível de Ceará, como Diego Gonçalves, Oyama, aquela turma que estava lá no Mirassol, Moraes, que estava jogando muita bola, já está tudo encaminhada. E aí, o Ceará vai buscar aonde? É isso. Tem coisas lá dentro que não tem respostas. E agora, por conta dessa má gestão, a gente não sabe se vai contar com o Lima. A gente não pode contar com o Jael, fisicamente está muito mal. Parece que vai ser um ano assim do Jael, chinelinho. E a gente não vai poder contar com o Luiz Otávio, nem no próximo jogo do Brasileiro. Não sabe se vai ser 15, se vai ser 30 dias. É uma lesão de ligamento. Ligamento de tornozelo e de joelho. Então, tudo isso por conta de uma má gestão. Tá na hora do Ceará aprender com os erros. Eu não estou pedindo cabeças. Eu estou pedindo para aprender. Antes que os intelectuais aí do futebol cheguem aqui querendo falar merda. Tem que falar mesmo assim, porque às vezes é complicado. E é isso, galera. Fica por aqui, meio em tom de desabafo. Porque são coisas que eu venho repetindo, não é de hoje. Sobre gestão de calendário, eu venho repetindo desde o ano passado. Desde o ano passado. Quem me acompanha no Instagram sabe disso. Então, galera, desculpem aí qualquer coisa. Se tiver alguma coisa que eu comentei aqui que vocês não gostaram, me desculpe mesmo. Se tiver algo que eu tenha esquecido, que eu não tenha falado, coloca aqui embaixo, tá? Pra gente poder fomentar melhor esse debate. E tudo isso aqui, cara, que eu tô falando, não é por raiva, não é por nada disso, não. É porque às vezes demora, sabe? 3 fracassos, isso machuca demais o torcedor. Né? Isso aqui, ó, não é de graça, não. Pro dirigente ir lá pra... Isso é falta de planejamento também, ou é falta de consciência. Pro diretor ir lá pra Argentina e levar 300 mil do clube. E esses caras até agora não vieram aqui pra dizer que eles que vão pagar e não o clube. Que estão dando prejuízo para o clube. Não, nós vamos apelar à decisão, se manter, aí a gente paga. Não, ninguém veio. Tá lá, viajaram de avião, se hospedaram, comeram, fizeram o que quiseram, deram prejuízo para o clube, e o clube que se vire. O torcedor que está pagando lá o sócio, que se vire. O torcedor que está pagando a camisa, que se vire, que se lasque. Tá na hora do Ceará começar a criar vergonha na cara. Né, tirar essas peroba, tá? E é isso. Valeu, não esquece de se inscrever, de dar joinha e comentar. Valeu, nação.